Já que a gente está falando do Lula, deixa eu te passar aqui mais uma informação e quero te ouvir a respeito, porque em nota, a Secretaria de Relações Internacionais do PT declarou que o partido acompanha com preocupação a escalada de tensão dos Estados Unidos contra a Venezuela, que a América Latina deve permanecer como zona de paz e que o diálogo entre os presidentes dos Estados Unidos e da Venezuela deve prevalecer para que a via diplomática seja possível na resolução pacífica de conflitos. Está na tela, então, para nossa audiência, a nota oficial do Partido dos Trabalhadores, ou pelo menos dos trabalhadores trans, como eu sempre gosto de chamar o PT. Ivan, eu quero te ouvir a respeito, porque de novo nós estamos, aquilo que conversávamos ontem aqui, de novo nós estamos naquele momento do país em que para os comunistas da Europa, enfim, para os outros comunistas, a América Latina inteira é fundamental para a manutenção dos regimes todos, tanto dos regimes daqui, da própria América Latina, como dos outros regimes aí mundo afora. E a ironia fica por parte do PT, né? Pedindo diálogo. Interessante que a nota reconhece o Maduro mais uma vez como presidente e não se dirige a ele como ditador. Então, Geisiane, eu confesso que eu não sabia dessa nota do Partido dos Trabalhadores e ela confirma isso que eu estou dizendo. Essa nota deve ser provavelmente filha de uma pressão enorme que a esquerda brasileira, de um modo geral, está sofrendo internacionalmente desses aliados. E é por isso que eles chamam o Nicolás Maduro de presidente, porque o Maduro é um aliado do Partido dos Trabalhadores, é um aliado do Lula e, principalmente, é um membro ali, integrante do Foro de São Paulo. Então, essa nota, ela meio que escancara isso e contradiz aquilo que o presidente Lula, ou pelo menos as informações que circularam, de que ele se colocaria como mediador somente se os Estados Unidos atacassem a Venezuela. Eu faria um pouco mais se fosse o Lula. Ele não vai escutar o meu conselho. Mas já que ele está tão preocupado assim, por que ele não oferece um asilo político para o Maduro, né? Seria interessante ver qual seria a posição do governo americano caso o Lula oferecesse um asilo político para o Maduro. Agora, Geisiane, estamos aqui em um terreno, com todo o perdão do trocadilho a questões militares, minado. Qualquer passo falso aqui que o governo Lula faça, isso pode atrair a atenção total dos Estados Unidos ao Brasil. Por enquanto, Venezuela e Cuba, um pouco a Colômbia, estão no olho do furacão nessa questão da América Latina. Nós caminhamos aí, pelo que a gente está vendo, a passos largos para a inclusão do Brasil também. Eu devolvo para você, Geisiane. Interessante também, a gente traz aqui para a audiência que em setembro deste ano, o Edil Silva, que é o presidente nacional do PT, chamou o Trump de maior líder fascista dos últimos anos. Aí aquela coisa toda do Megazord, né, Fabi? Aquela coisa, o maior, o ultra, que a esquerda já está acostumada a chamar a direita. A gente sabe que isso é a guerra das palavras, todas a guerra semântica que a gente tem também que combater e que lutar. Fabi, estamos com o nosso querido correspondente internacional, Ivan Kleber, sua pergunta. São superlativos toscos, né? Ivan, boa tarde, seja bem-vindo. Eu estou vendo que neste exato momento está vindo uma enxurrada de notícias em relação ao Trump, às entrevistas que ele está concedendo, a repercussão. Então, eu quero que você fale de Cuba, que você já deu a deixa aqui, que você tem informações sobre Cuba. Isso é importante para a gente entender que a Venezuela pode ser um proxy da Cuba, né? De uma guerra por procuração até de Cuba. Mas também eu queria que você falasse o seguinte, também de ontem para hoje, embora a ligação tenha sido, talvez na sexta-feira passada, o Trump falou com o Maduro, mas de ontem para hoje ficou mais evidente, né? Trataram isso mais abertamente. E que o Maduro teria a cara de pau de pedir ao Trump anistia geral ampla e restrita para ele e também para 300, acho que, pessoas ligadas a ele, ou familiares, ou sei lá, né, mini-ditadores, os verdadeiros mini-ditadores. Então, queria saber de você como que está sendo essa repercussão em relação a essa ligação, o que tem de verdadeiro, e também nos conte aí em relação a Cuba. Então, doutor Fabi, sempre uma alegria também estar aqui com você na Oeste. Sobre Cuba, era essa questão aqui que a gente teve esse avião, então, o Poseidon P-8, que é um avião que coleta informações. Eu apelidei de avião espião, que é um avião que ele tem uma capacidade, assim, de realmente ser um escritório da CIA nos ares, não é? Desde interceptação telefônica, enfim. E isso realmente chamou muito a atenção hoje à tarde desse avião estar sobrevoando ali próximo a Havana. Embora os Estados Unidos tenham bases ali próximas também, pode até ser um sinal. Os americanos fizeram questão que esse avião, que as pessoas soubessem que esse avião estava ali, doutora Fabi, porque na verdade decolaram
6 aviões. Esse é o maior número de aviões Poseidon P-8 sobrevoando aquele espaço aéreo no mesmo tempo ali, desde o início de toda essa questão lá em agosto. Mas apenas um avião ficou com o transponder ligado ali, que a gente pôde acompanhar nos aplicativos, né? Que foi justamente esse avião próximo a Cuba. Como quem diz, olha, não se metam na Venezuela, ou pior ainda, a gente sabe que vocês estão dando uma ajuda aí para a Venezuela, então tomem cuidado. Existem denúncias de que Cuba está utilizando um sistema de radar chinês para, de alguma maneira, monitorar a movimentação americana no Caribe e, de alguma maneira, ajudar a Venezuela com isso, né? Então, essas são as atualizações que eu tenho de Cuba e da conversa do Trump com o Maduro. Doutora Fabi, a gente não tem nada de oficial. Muitas mídias estão reportando aqui na Europa e nos Estados Unidos de que a conversa aconteceu e, mais do que pedir essa anistia, doutora Fabi, ele teria oferecido, isso ele já fez no passado, ele voltou a oferecer um governo de transição onde a vice dele, Delcy Rodrigues, assumiria por um período até que fosse feita uma nova eleição. Obviamente que essa proposta já foi recusada, mas a mais ultrajante de todas foi o seguinte: então vamos fazer a transição, a oposição assume o governo, né? Toca as agendas, educação, agricultura, mas eu, Nicolás Maduro, fico com o poder no exército, ou seja, eu continuo controlando o exército. E olha, isso tem um precedente na história, já foi feito, alguém teve essa brilhante ideia de aceitar isso lá na Nicarágua, e o ditador Murilo está lá, o Ortega, perdão, está lá até hoje. Fizeram uma espécie de transição também para a oposição, ali no final dos anos 80, e o Ortega ficou com o comando do exército, e quem está no poder hoje na Nicarágua? O Daniel Ortega, amigão do Lula aí também, que está aparecendo na imagem, né? Então isso já mostrou que não deu certo. O presidente Trump teria ficado muito indignado com essa proposta do Maduro continuar no comando do exército. Se essa ligação dessa maneira aconteceu ou não, a gente não pode confirmar, mas o fato é que depois da ligação atribuída aí aos dois, é que o presidente Trump elevou o tom, inclusive com ações, e essa de hoje, por exemplo, esses 6 aviões sobrevoando ali na região. Então, nós temos fortes motivos para acreditar que sim, alguma ligação aconteceu e deve ter ido nesse tom. Mas o que nós podemos também confirmar, doutora Fabi, é que seja lá o que for a proposta do Maduro, ela já foi rejeitada por Washington. Geisiane, devolvo para você. Ivan Kleber, obrigadíssima pelas informações aqui no nosso Jornal da Oeste, segunda edição. Até a próxima. A gente tem então agora um Break News Oeste urgente na tela. A sabatina do Jorge Messias, o indicado do Lula ao STF, que aconteceria na próxima quarta-feira, dia 10 de dezembro, foi cancelada. Não temos ainda a nova data da sabatina do AGU, do atual AGU, Jorge Messias, mas por hora foi cancelada, portanto o Senado não vai sabatinar no dia 10, quarta-feira, 10 de dezembro. O Jorge Messias, Fabi Barroso, eu quero te ouvir aqui a respeito. Tá aí, a gente abriu o jornal falando dessa queda de braço entre o Lula, entre o Senado, representado ali na figura do Davi Alcolumbre, e aí aparentemente o Davi Alcolumbre saiu vitorioso. Não sabemos ainda se foi só um passo atrás do Lula para ganhar um pouco mais de tempo, para tentar articular um pouco mais o nome do Messias, a cadeira vaga, a cadeira que foi vaga pelo ex-presidente do STF, Luiz Roberto Barroso. Bom, eu fico aqui com a indagação em relação a tudo que vem acontecendo, porque o Alcolumbre almoçou com Lula. O que será que foi negociado? Para ele tirar, né, certeza de que o Messias iria perder, né? Estavam falando de 50 votos contra, então ele tirou essa certeza. Eu não acho somente que o Alcolumbre está defendendo algo, né? Até acho que ele pode passar a defender o Messias. Por quê? Porque são negócios, não tem nada a ver com questão eleitoral, tem a ver com manutenção do poder, né? E essa briga está muito clara em relação ao Supremo Tribunal Federal e o próprio Lula, né? Embora a gente torça sempre para a briga, é importante aqui salientar que nada está certo, porque a briga ela pode ser apaziguada, né, quando você coloca cartas grandes à mesa, e provavelmente o Lula fez isso, né, para o Alcolumbre voltar atrás. Lembremos aqui que o Lula estava muito bravo com o Alcolumbre, e Alcolumbre estava assim, dito aí para o pessoal que é próximo, que não podia nem falar a respeito do Lula.
passou, né? O que será que aconteceu ali? O que será que foi negociado? Eu não sei se a gente vai saber, mas dá para a gente ter uma noção, né, com os próximos passos em relação à sabatina e acomodação de Alcolumbre com o governo Lula. Gostou do conteúdo que viu por aqui no canal da Revista Oeste? Compartilhe e deixe o seu like.